A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igrejas e os Dons, em ministrar 14 livros e capítulo com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, e Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Igrejas e os Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Sejam muito bem-vindos, gratidão por cada compartilhamento, muitíssima gratidão. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho de franquia, de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o número de 1 a 14, para assim todos os dias, através de sorteios, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para a sua meditação, só você escolher o número de 1 a 14, o número que você escolher, todos os dias você terá um sorteio, no qual esse número trará para você, através do Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, gratidão por cada curtida, por cada comentário, por cada compartilhamento. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos desses livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria. Através da sua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolhido de número 1 é o primeiro rebanho de hoje. Rebanhos 2 escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jonas, o livro é o livro de Jonas para os escolhidos de número 1. Jonas capítulo 4 para os rebanhos dos escolhidos de número 1. E a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Que todas essas vidas que estão junto conosco vejam a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro de Jonas, capítulo 4, para os escolhidos de número 1. Jonas, capítulo 4, que contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Senhor Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela.
a sombra até ver que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte e subiu da alva, o qual feriu a boboreira e ela se secou. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos escolhidos. Rebanhos escolhidos de número 2. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 João com 5 capítulos. O livro de 1 João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, 1 João, capítulo 3, para os escolhidos de número 2. O capítulo 3 contém 24 versículos. Os filhos do Senhor Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fossem chamados filhos do Senhor Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não conhece porque não o conheceu. Não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos do Senhor Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E todos os que nele têm esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que se Ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu e não o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Escolhidos de número 10. Vamos aos escolhidos de número 10. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtem, que vocês deixem aí o seu joinha. Capítulo 2, Tito capítulo 2 para os escolhidos de número 10. Tito capítulo 2 para os escolhidos de número 10. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda opressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Tito capítulo 2, que contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestre no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, e serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra do Senhor Deus não seja difamada. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra integridade e reverência. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho 2 escolhidos de número 14. Vamos 24, o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Jeremias, capítulo 3. Jeremias capítulo 3, que contém 25 versículos, para os escolhidos de número 14. Se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele, se juntar a um outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluiria de toda aquela terra? Tu, porém, maculaste com muitos amantes, tornarias agora para mim, diz o Senhor. Levanta teus olhos ao alto e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, contudo tu tens a testa de prostituta e não queres ter vergonha. Não acabaste de me invocar dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira, ou guardarás continuamente, tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a rebelde Israel, ela se foi, e todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Escolhidos de número 6, rebanhos escolhidos de número 6. Escolhidos, o livro para esses escolhidos é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. 66, Isaías capítulo 66, vamos à oração. A oração é a oração 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Isaías capítulo 66. O capítulo 66 do livro de Isaías contém 24 versículos. Juízo e esperança, assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificares? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito que teme da minha palavra. O que, porém, sacrifica um boi como mata um homem, e o que sacrifica um cordeiro como degola um cão. O que oferece uma oferta de cereal e como oferece sangue de porco, e o que queima incenso como que adora um ídolo. Eles escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se satisfaz nas suas abominações, de modo que escolherei para eles um duro tratamento e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando clamei, ninguém respondeu, quando falei, não escutaram, fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, hoje que tremeis da sua palavra, os vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome. Dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Contudo serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto vira da cidade, uma voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago a seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que viesse as dores, deu à luz um filho. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8.
escolhidos de número 8. Vamos ao livro Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, para os escolhidos de número 8. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais, e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Esther, capítulo 9, o triunfo dos judeus. O triunfo dos judeus. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu o contrário, pois foram os judeus os que se assenhorearam dos que os odiavam. Os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhe, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei, a sua fama se espalhava por todas as províncias, e o homem Mordecai, se tornando cada vez mais poderoso, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição. Fizeram dos que odiavam os que bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Passandata, Dalfon e Aspata. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Escolhidos de número 11. Vamos aos escolhidos de número 11. Abacuque, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para os escolhidos de número 11. Vamos à oração, e a oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, dessas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual. Arroba a Igreja 70 Santos, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Abacuque, capítulo 1, para os escolhidos de número 10, que contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá. O oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim,
Há também contenda e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Veja entre as nações, olhai maravilhados e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não creis, quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa, dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Escolhido de número 13. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos, rebanho dos escolhidos de número 13, eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio do livro e do capítulo para os escolhidos de número 13. E o livro é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos.
capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos. A guarda da língua. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos o juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também os navios que, sendo tão grandes e levados por muito impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede com grande bosque, então pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. Vamos ao livro Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, para os escolhidos de número 9. Vamos à oração. E a oração é a oração 6. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Oséias, capítulo 4, que contém 19 versículos. A acusação contra Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, que quebram todos os laços, a homicídio sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7. Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Filipenses, capítulo 1, para os escolhidos de número 7. Filipenses, capítulo 1, para os escolhidos de número 7. O capítulo 1 contém 30 versículos. Paulo, Timóteo, servo do Senhor Jesus o Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com bispos e diáconos. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Ação de graças e oração. Dou graças ao meu Senhor Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre todas as minhas orações súplica por todos vós com alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tendo por justo pensar isso de todos vós,
porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Escolhido de número 5. Vamos ao livro Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse, vamos ao capítulo do livro de Apocalipse, para o escolhido de número 5. Capítulo 2. A oração é a oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Apocalipse capítulo 2. Que contém 29 versículos. A carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas o mal, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso do Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos aos escolhidos de número 12. E o livro para esses escolhidos é de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, para os escolhidos de número 12. O capítulo 10 contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor Deus, e levamos cativo todo pensamento e obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Escolhidos de número 4, vamos aos escolhidos de número 4, vamos ao livro Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, para os escolhidos de número 4. Vamos à oração, e a oração também é a oração 1. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar e esse comércio e esse veículo. Saia agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.
Efésios capítulo 1, que contém 23 versículos para os escolhidos, de número 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção pelo Senhor Jesus o Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Escolhidos de número 3, vamos aos escolhidos de número 3, vamos ao livro Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo que contém 25 versículos para os escolhidos de número 3. Você que escolheu ser parte do escolhido de número 3, vai meditar no livro de Filemão, que contém um capítulo. Lembrando que logo após eu farei um sorteio e você mentaliza o número de 1 a 14, que o sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Filemão, capítulo 1, para os escolhidos de número 3, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens um para com os outros. Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem, quem nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 14. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler agora uma das mais de 100 mensagens, de 100 denúncias, que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E eu vou ler a denúncia 61, que as denúncias são mais de 100, sendo essa 61, que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 80. Atenção, mas esse desafio que faz parte das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 630 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras,
Sendo essa a denúncia de número 80, nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas nem dízimos se tornando em vão. Como está escrito no livro de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada, para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem número 41 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou sortear, mentalize o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 5. A mensagem está no livro de 1 João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 2. A mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 11. A mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem está no livro de Isaías, capítulo 66. Você que mentalizou o 12. A mensagem está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o 6. A mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem está no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 4. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 1. E você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Filemon. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler mais uma vez para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês, dentro de pedir um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovante das ofertas, dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler mais uma denúncia. A denúncia é a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77, das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus o Cristo e o Espírito Santo são três seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
Muita atenção, todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Primeiro eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, de defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, Jonas capítulo 4, o 5, 1 João capítulo 3, o 2, Tito capítulo 2, o 11, Jeremias 3, o 4, Isaías 66, o 12, Esther capítulo 9, o 6, Abacuque 1, o 3, Tiago 3, o 9, Oséias 4, o 1, Filipenses 1, o 7, Apocalipse capítulo 2, o 13, 2 Coríntios 10, o 10, Efésios 1, o 14, o livro de Filemão. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus capítulo 11, nos versículos 28 e 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. Depois, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o Seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado e nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais, também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, 16 horas e 48 minutos da manhã, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações das Escrituras Sagradas, para você adquirir material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias e empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está escrito nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também do Japão, Turquia, Dinamarca, da Angola, Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, Inglaterra, Uruguai, Canadá, Itália, Rússia, México, Bangladesh, Índia, Moçambique, Portugal, Argentina, Chile, Itália, vocês também da França e todos que nós não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém, amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.